Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Carla e hoje eu vou conversar com vocês a respeito da importância do feedback nos processos de comunicação. Essa é a 13ª palestra do projeto Trilha Digital, uma parceria do ICI, Instituto das Cidades Inteligentes, com a DFP, Associação de Deficientes Físicos do Paraná. Vou começar me apresentando, né? Quem sou eu? Meu nome é Carla, eu sou formada em administração, tenho pós-graduação em gestão pública e em gestão de pessoas, trabalho no ICI há 13 anos, 8 anos na área de recursos humanos e há 2 na supervisão da área. Então eu vou conversar hoje um pouquinho com vocês a respeito do feedback. Vou começar então falando o que é o feedback, né? Ela é uma palavra de origem inglesa, né? E representa a junção das palavras feed, que é alimentar, e back, que é de volta. Nada mais é do que uma comunicação feita entre 2 ou mais pessoas, na qual uma delas é avaliada pelas demais em relação às suas ações, comportamentos, atitudes, tarefas e serviços prestados. Hoje eu vou direcionar, né, a minha fala a respeito das relações de feedback na área empresarial, né, entre gestores e colaboradores, mas os processos de feedback eles não se restringem apenas à área de trabalho, né? Toda prestação de serviço ela vem acompanhada do feedback, toda relação entre pessoas também. Pense nas relações de vocês com seus amigos, seus familiares, quando você precisa falar com determinada pessoa sobre algo que aconteceu e que você não gostou, ou que você gostou muito e você quer elogiar alguém, uma prestação de serviço, tudo isso é um processo de comunicação de feedback. Você está expondo uma situação, seja ela positiva ou negativa, com o objetivo de que a pessoa melhore e evolua aquela prestação de serviço ou aquela situação que de alguma forma não foi legal, ou você está elogiando para que aquela pessoa saiba daquilo e reforce, saiba que ela deve continuar fazendo aquilo porque aquilo é uma atitude positiva. Então agora eu vou falar com vocês a respeito de boas práticas, né? Uma delas é que o feedback seja dado em tempo. O que isso significa? Não esperar muito tempo para dar um feedback sobre determinada ação, sobre determinado comportamento. Por quê? Porque isso acaba se perdendo. Então, quando você for falar com a pessoa sobre uma situação que ocorreu há 15 dias atrás, ela muitas vezes não tem mais aquilo vivo na memória. Então, o feedback acaba sendo falho, ele não é tão eficaz porque aquilo já se perdeu. Outro ponto importante é se preparar para fazê-lo, não deixar para se preparar para a última hora. Muitas empresas, muitos gestores têm avaliações de desempenho atreladas a feedback, né, rodadas de feedback. Às vezes elas acontecem trimestralmente, semestralmente, anualmente. Então é muito importante que o gestor antecipe isso, faça uma agenda para que o colaborador também possa se preparar para esse momento. Muitas vezes o colaborador também leva feedbacks para o gestor, então é importante para que ambos se preparem. Lógico que existem, né, os feedbacks do dia a dia, aqueles que ocorrem espontaneamente e que muitas vezes as pessoas nem acabam percebendo que aquilo é um feedback, mas é um feedback e esses não há necessidade, né, de grandes preparações. Outro ponto muito importante é entender o poder do feedback construtivo. Muitas pessoas elas têm dificuldade de aceitar o feedback quando ele é construtivo, quando é apontado alguma situação que ocorreu. Isso é normal do ser humano, né? As pessoas sempre tendem a se defender quando escutam alguma coisa, alguma reação adversa, mas é muito importante internamente que cada um observe que aquele feedback está dando, mas não com um sentido de bronca, né, de uma coisa negativa, mas sim um momento de construção, para que às vezes você não percebeu tal situação, mas se alguém percebeu, é importante que seja considerado se aquilo não está ocorrendo e você não está percebendo, que é muito importante que você esteja, eu digo, né, com o coração aberto
esse momento, porque às vezes não é fácil, né? Muitas vezes nós não estamos preparados para escutar determinadas situações, mas é importante que seja falado, porque isso faz parte do crescimento, da construção de cada um. E outro ponto importante é que nem todo mundo prefere o feedback positivo. Quando a gente fala de feedbacks, de ações, de comunicação, de gestão, é muito importante que a gente pense que cada ser humano é um ser individual, que tem suas preferências, seus gostos, e isso vale também para o feedback. Nesses anos eu já convivi com colaboradores que preferem feedbacks construtivos, que normalmente isso acontece com pessoas mais de nível especialista, então elas gostam de ser desafiadas, de quererem mais, então elas gostam de ser alimentadas com feedbacks construtivos para saber onde elas podem se aprimorar a cada dia mais e melhorar a cada dia. Então agora eu vou falar alguns pontos para que sejam evitados. Dirigir o feedback à pessoa em si de forma genérica. Quando você vai fazer um feedback, é importante que você fale para aquela pessoa as situações que ocorreram, comportamentos que ocorreram para aquela pessoa. Não divagar muito e não aprofundar, porque senão o feedback fica um pouco sem sentido, a pessoa acaba não entendendo o que você está querendo dizer. Também é muito importante não falar em nome de outras pessoas. Se você está dando um feedback, é a sua percepção sobre algo que aconteceu. Então, são os comportamentos, atitudes ou as entregas que você percebeu que podem ser feitas de outra maneira, corrigidas, que podem ser melhoradas. Outro ponto muito importante também, oferecer feedbacks construtivos sobre pontos de melhoria em público. A grande maioria das pessoas não se sente à vontade quando são expostas às outras pessoas sobre um ponto de melhoria. Tudo bem, sim, existem equipes já no nível de maturidade diferente, onde convivem muito tempo e já estão acostumados a fazerem esse processo, né? Principalmente quem trabalha com projetos, mas normalmente as pessoas elas preferem que seja dado um feedback construtivo em particular. Então essa eu acho que é uma regra para a grande maioria das pessoas. Lógico, se você já tem um time, uma equipe, vocês trabalham de forma diferente e todo mundo está de acordo com isso, tudo bem. Se não, faça os feedbacks de forma individualizada. Outro ponto importante, não fazer piadas, pois em alguns casos isso pode minimizar a importância daquela conversa. Se você leva gestor, quando você vai conversar com um colaborador, determinada situação, mais pro lado da brincadeira, muitas vezes a pessoa não vai entender aquilo como um ponto de melhoria, ou como um ponto de atenção, ou muitas vezes ela pode ficar magoada, ofendida. Então é muito importante saber o momento certo para fazer brincadeiras, fazer piadas, para não ocorrer que um feedback que era para ser uma coisa bacana acabe sendo uma situação desagradável. Outro ponto importante é oferecer feedbacks correndo. Então, quando a gente fala de preparação para fazer um feedback, isso também vale. Reservar um tempo na sua agenda. Se você vê que naquele dia não vai ser possível, que aconteceu alguma coisa de última hora e você não vai conseguir fazer, é melhor que você converse com a pessoa, explique para ela e que você remarque do que fazer de qualquer jeito. Isso é muito importante também, porque a pessoa, às vezes, ela gostaria de falar também, e se você diminuir muito o tempo daquela conversa, a pessoa não vai ter tempo e o feedback acaba sendo sem sentido também. Outro ponto importante é falar em tom punitivo. Lembre-se, quando você está fazendo feedback, você está avaliando pela sua percepção o comportamento, uma atitude, uma entrega de um colaborador. Quando você fala em tom punitivo, a pessoa ela pode se retrair, ficar ofendida e o feedback não vai fluir legal. Então isso também é muito importante. Eu vou dar agora 2 exemplos de feedback para que vocês possam entender melhor o que eu estou falando. Então imagine aqui essa apresentação.
Então, eu estou fazendo essa apresentação de forma presencial para o meu gestor, para a minha gestora e para um grupo de pessoas. No final da apresentação, meu gestor chega e me diz isso. Nossa, Carla, muito legal a apresentação, fica aí meu feedback. Vocês percebem que falar muito legal a apresentação, fica aí meu feedback, eu ficarei sem saber o que foi muito legal? Se foi a minha fala, se foi os meus slides, se foi algum ponto específico de um tema que eu falei. Então é muito importante que, por mais que o feedback ele seja positivo, que ele seja claro, que seja detalhado. Então, nossa, Carla, muito legal a apresentação. Os seus slides ficaram excelentes. Aquele certo ponto que você abordou, você falou de uma forma muito clara, não restou dúvidas para ninguém, foi muito legal. Você percebe a diferença? Agora, um outro exemplo, só que de uma forma construtiva. Carla, não achei legal a apresentação, fica aí meu feedback para melhorar para a próxima. E aí? O que você não achou legal? Foi a minha fala? Foi a minha apresentação de slides? Foi algo que eu disse, que você achou que eu poderia falar de outro jeito? Então é muito importante que quando você vá fazer um feedback, que você faça ele de forma clara, que você leve os pontos que você deseja que a pessoa melhore ou que seja um reforço positivo, porque senão a pessoa fica sem saber se foi, nesse exemplo, né, se foi a apresentação. Então é melhor eu melhorar os slides, mas também melhorar o que nos meus slides, ou se for a minha fala, o que na minha fala. Então é muito importante que seja detalhado. Aquela situação X foi muito legal porque isso. Ou não, aquela situação você precisa melhorar porque eu percebi que não ficou claro, ou o slide estava muito poluído, então é necessário que você tome cuidado na próxima vez, mas deixar claro qual é a sua intenção. O que a pessoa precisa melhorar, tá bom? Agora eu vou falar algumas dicas para vocês quando vocês forem receber um feedback, seja ele de quem for. É muito importante escutar ativamente. Na pós-graduação eu tive uma professora, né, muito boa, que ela sempre falava sobre a diferença de ouvir e escutar. Que quando você escuta, você realmente está prestando atenção naquilo que está sendo dito. Então é muito importante que você escute ativamente, que por mais que talvez você, de primeiro momento, você não concorde, você fique meio reativo, mas que você escute para que você absorva, para que você trabalhe isso, para que você assimile isso, não naquele momento, talvez com o tempo, mas que você esteja aberto a isso, e você vai estar aberto a isso escutando. Dê tempo ao tempo, né? Reflita. Por mais que você não concorde com determinada situação, agradeça aquele momento, aceite, né, suas emoções negativas, você não precisa realmente concordar com tudo o que está sendo dito, mas agradeça, reflita e depois você volta a falar com a pessoa sobre aquele determinado momento. Porque muitas vezes, quando você recebe um feedback no qual você não concorda, se você fala, não concordo com isso, você percebe que já vai virar uma discussão, porque a pessoa está falando a percepção dela, mas você se alterou, você não concorda com aquilo e não vai pra frente aquela conversa naquele momento. Então, é muito importante que você reflita. Agradeça no momento, se você não concordar com aquilo, fale que você vai pensar, que você vai refletir, que você vai analisar e depois você conversa com a sua pessoa, não tem problema. É melhor do que você entrar numa discussão que não vai levar a ponto nenhum naquele momento. Outro ponto importante, assuma o controle do seu desenvolvimento. Só você é capaz de se desenvolver. As pessoas podem oferecer oportunidades, oferecer cursos, treinamentos, mudança de carreira, mas só você é capaz disso. Você é detentor, você é protagonista da sua carreira, do seu desenvolvimento. Não deixe que outra pessoa fique responsável por isso. Isso cabe apenas a você. Um outro ponto importante, se você se tornou melhor depois do feedback, se você percebeu que aquela percepção daquela pessoa fazia sentido, que realmente era um ponto a ser melhorado e talvez às vezes você nem tinha essa percepção,
retorne para essa pessoa, feche o ciclo desse feedback, fale, olha, obrigada, eu percebi que realmente isso estava ocorrendo, eu não tinha essa percepção, porque isso faz com que aquela pessoa também se sinta agradecida por ter feito a diferença na sua trajetória, no seu desenvolvimento. Então é muito importante esse fechamento de ciclo, que você retribua o feedback, né, agradecendo ele para quem te deu. Se você tiver com muita dificuldade em aceitar um feedback ou determinada situação que ocorreu e que você não concorde naquele momento, uma técnica é pegar um papel, dividir ele em 2 colunas e analisar o que você concorda com aquilo, o que você não concorda, o que você faria diferente, se aquela pessoa está dizendo faz sentido ou não. Então, às vezes, escrever sobre isso também ajuda você a assimilar melhor o que a outra pessoa está dizendo. E um ponto importante também, isso vale para todo mundo, né? Mantenha-se sempre curioso e aberto, sem perder o senso crítico e sua perspectiva. Muitas vezes a gente se fecha, né? Principalmente quando é um feedback construtivo, que de primeiro momento você não concorde, a reação das pessoas é falar, não, mas eu não concordo, veja bem, tal situação, foi diferente. Mas é importante que você tenha a mente aberta, que você não se feche, por mais frustrante que naquele momento seja aquela situação, que você absorva, analise e reflita sobre isso. Se às vezes alguém falou, se alguém tem uma percepção diferente da sua, por mais que você não concorde, é importante que você analise, porque se alguém disse, pode ser que tenha algum ponto de verdade e que você não esteja se percebendo. Então é importante também fazer essa autoanálise para perceber se realmente algo está passando, né? Você não está se percebendo, tá bom? Então agora eu vou falar algumas dicas voltadas para gestores. Não adie conversas difíceis, principalmente não perca o tempo. A gente sabe que sempre existem conversas, né, feedbacks que são mais difíceis, pessoas que são mais difíceis de lidar, são personalidades, são perfis mais difíceis, mas ok, tudo bem, isso vai acontecer, não adie, porque quanto mais você adia, pior fica aquela conversa. E principalmente quando você quer apontar um determinado comportamento, uma situação que aconteceu, se você deixa muito tempo para falar sobre aquilo se perde. Então, com pessoas difíceis, com perfis difíceis, é importante que o feedback seja imediato, não se deixe passar tempo. Outro ponto importante é não coloque a culpa no RH, na diretoria ou terceiros. Se você quer que seu time confie em você e estabelecer um grau de confiança, assuma a responsabilidade sobre o que você está falando, sobre a percepção que você está tendo. Seja sincero com o seu time, não coloque a culpa em outras pessoas. Conheça seus colaboradores, isso é muito importante. Cada ser é único, tem uma vivência, uma história, um objetivo, planos de vida, então é importante que você conheça cada uma dessas pessoas para você saber como você reagir, como fazer o melhor feedback para que essa pessoa tenha a melhor experiência, e isso só você, gestor, pode saber. Lógico que o RH ele existe para apoiar os gestores, principalmente em treinamento, em conversas, em entender a situação, em dar dicas, mas quem faz a gestão, quem está no dia a dia, quem precisa fazer o feedback é o gestor. Não tem outro jeito. Então, se você é gestor, conheça seu time. Outro ponto, então, muito importante é usar o feedback como uma ferramenta diária de desenvolvimento. Não deixar para que ele ocorra apenas uma vez por ano ou a cada 6 meses, de acordo com o calendário da empresa, do RH, mas se você utilizar ele como uma ferramenta diária, conhecer o seu time, ter um grau de confiança com os seus colaboradores, quando você precisar tratar de uma situação mais difícil, um ponto delicado, vai ser muito mais fácil, porque você conhece aquelas pessoas, você já sabe como cada um gosta de ser tratado e não fica tão difícil falar sobre uma situação difícil. Então, utilize o feedback como uma ferramenta diária, não deixe apenas para quando é uma rodada de feedbacks obrigatório na empresa.
tá bom? Outra dica, quando é um feedback mais difícil, estruture o feedback, anote isso, faça um esquema para que quando você for falar, aquilo já esteja mais claro na sua cabeça e você vai ter argumentos para falar. Então a minha dica é: pegue aquela situação ou aquele comportamento que você quer lidar naquele momento e analise quais foram os impactos negativos daquela atitude ou daquela não entrega que você quer falar. Então, quando você for fazer esse feedback, você já vai ter isso esquematizado e fica mais fácil. Ah, olha, o teu comportamento, a sua atitude ocasionou isso, teve impacto nisso, gerou uma reclamação perante o cliente, né? Um exemplo. Então, fica mais fácil para você conseguir lidar com essas situações, principalmente mais delicadas, né? Quando você já sabe que é um perfil um pouco mais difícil de lidar. E que a pessoa consiga entender melhor aquilo que você está querendo expor, tá bom? Então essas são as dicas. Não é fácil, feedback às vezes são conversas difíceis, mas faz parte, né, do desenvolvimento tanto do gestor como do colaborador, saber trabalhar com essas conversas, mas é muito importante o quê? Estar embasado. Então, levar fatos e não se perder tempo, né? Aquilo que eu falei no comecinho é muito, muito importante. Então, não adiar. A situação ocorreu hoje, se hoje não for um bom momento para se lidar, né? Dependendo da situação, amanhã ou no máximo no dia seguinte. Não espere um mês para você falar sobre um problema que aconteceu hoje, porque aquilo não vai ter muito mais sentido. Tá bom, gestores? Então é isso. Algumas outras dicas agora, então. Lembre-se, feedback é um presente. Se alguém está dedicando um tempo para que você se desenvolva, para que você cresça, para que você melhore, ou para reforçar algo de bom que você já faz, para que você continue fazendo, abrace isso, receba isso como um presente. Alguém está dedicando tempo a você, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Então, sempre tenha isso em mente. Outro ponto importante, lembre-se, apenas você tem o poder de decidir o que fazer com o feedback que você está recebendo. Às vezes, você pode não gostar, né, do que está sendo dito, ser reativo, agir na defensiva, mas é muito importante que você pare, agradeça naquele momento, mesmo que você não concorde, reflita. E se você, depois de refletir, analisar, ver que aquilo não faz sentido para a tua vida, para aquele momento, tá tudo bem. Não tem importância. Só você tem o poder de fazer com o feedback. Se você acha que aquilo não faz sentido para sua vida, ou para aquele momento, ou que aquilo não condiz com a realidade, segue a vida. Só você tem o poder de decidir o que fazer com esse feedback. Isso é muito importante. E lembre-se, né, que feedback é uma oportunidade de melhoria contínua. Então, todos nós estamos aqui para melhorar, para desenvolver, para crescer. Então, aceite os feedbacks, aceite a melhoria. Se você acha que você não tem nada para evoluir, para melhorar, você está enganado, sinto muito. Todos nós temos, todos nós estamos aqui para melhorar, para evoluir, para aprender coisas novas. Então, é necessário, se você acha que você não precisa, abra sua cabeça, porque você precisa sim. Então, essas foram algumas dicas, né, sobre feedback, sobre pontos de melhoria, sobre como aceitar, receber um feedback. Isso tudo é muito importante, mas algumas empresas já lidam de outra forma, né, com feedback. Feedbacks são dados diariamente e algumas trabalham já com o termo feed forward, que o que significa, também é um termo, né, do inglês e significa olhar para frente, avançar. É feita uma conversa mais com base no futuro, olhando para frente sobre novas habilidades que precisam ser desenvolvidas ou adquiridas para o desenvolvimento, não pensando no que aconteceu, mas sim pensando já no que você quer para aquela pessoa, independente do que tenha acontecido, mas onde você quer que aquela pessoa chegue ou onde você mesmo quer chegar. Então, é muito importante ter em mente o que preciso fazer para que minha atitude melhore daqui por diante, como posso começar essa mudança agora,
Como você acredita que eu estarei no futuro se eu começar a mudar agora? Isso é uma pergunta que você pode fazer para o seu gestor. E quais são os principais benefícios que terei com essas mudanças? Então esse é um pensamento totalmente não olhando para trás, né, como feedback, mas olhando para o futuro. Olhando-se aonde quer chegar, até onde você quer evoluir, construir, se desenvolver. Tá bom, gente? Vou aproveitar e vou dar a dica de 4 livros para vocês, quem tiver interesse em se aprofundar mais sobre o tema. Então, o primeiro é Eu Preciso Saber Se Estou Indo Bem. O segundo é Obrigado pelo Feedback. O terceiro, A Arte de Dar Feedback. E o quarto, que é um livro caixinha com 100 perguntas a respeito de feedback. Então, são 100 perguntas para estimular a interação sobre o assunto. E o nome do livro caixa é Conversa sobre Feedback. Vou aproveitar também para né, os que não gostam muito de livros, vou dar a indicação de 2 filmes, então. O primeiro é O Homem que Mudou o Jogo. Então, esse filme, ele aborda um treinador e seu time de beisebol e algumas táticas que o treinador utilizou para alavancar o time. Então, ele é baseado numa história real, ele é um filme bem bacana a respeito de feedback, sobre a importância dele, sobre a ferramenta, né, o que o feedback é capaz de fazer. E o segundo é O Diabo Veste Prada. Esse é um filme que tem muito do que não fazer, né? Sobre como não fazer um feedback das maneiras mais diversas possíveis, né? De feedbacks não legais, mas ele também é interessante para se ver a outra realidade, né? Não só os pontos bons no feedback, mas o que acontece também quando você só recebe feedbacks negativos, quando você não é um bom gestor. Então, eu vou dar essas 2 dicas aí de filmes para vocês também, tá bom? Gente, a minha apresentação que eu queria tratar hoje com vocês era isso. O feedback ele é uma ferramenta importantíssima, não só no mundo de corporativo, de trabalho, mas nas relações humanas, que tem interações. Então, você saber dar um feedback, principalmente você receber um feedback, é muito importante para o desenvolvimento, crescimento, de uma maneira geral. Eu agradeço pela oportunidade, fico muito feliz pelo convite, espero que de alguma forma isso ajude vocês no trabalho de vocês, na carreira de vocês, no desenvolvimento. E é isso. Obrigada, ICI, obrigada a DFP pela oportunidade. Até a próxima!